Boa tarde, galerinha do nono ano, galerinha esperta e estudiosa. Não deixe de participar desta aula, porque ela é a continuação da aula anterior, dentro aí dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, já prepare o material de vocês, o caderno de história, já ajeite a mesa e a cadeira onde você todos os dias senta para poder estudar, enquanto nós já falamos com os professores, guerreiros e parceiros que já estão aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. E para mediar essa aula de hoje, com vocês na interação do chat, nós estamos aqui, eu vou retribuir a gentileza do professor Alcides e vou apresentá-lo como Dom Professor Alcides. Não vale, eu vou comprar royalty, viu? Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai contextualizar bastante os fatos que marcaram a primeira grande guerra tecnológica da história, que foi a Primeira Guerra Mundial. É isso aí, né, Dom Carlos? Legal, vamos ver aí como que os conflitos foram se desenvolvendo na Europa no início do século XX. Então, o tema da aula já está com vocês aqui na tela, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, segunda parte. Se você é daqueles que tira os prints da tela, já vão aí preparando já para vocês tirarem esse print. A habilidade do currículo paulista que trabalharemos hoje será identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Os nossos objetivos estão aí inseridos nesse belo infográfico, que serão relacionar os conflitos nos Balcãs com a geopolítica e os interesses dos países industrializados imperialistas. E identificar os principais acontecimentos históricos que deflagraram a Primeira Guerra Mundial. E aí, galerinha, já para vocês começarem a esquentar os motores para contemplar a habilidade de hoje, vamos colocar na tela a questão problema. Quero ver vocês pesquisarem rapidinho aí, hein? O que significa a palavra geopolítica? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe. Carlão, estou olhando aqui a participação da galera. Muitos professores estão fazendo aqui uma decomposição
etimológica da palavra, Olha que legal. percebendo que geo tem a ver com espaço e território, enquanto política tem a ver com poder. Portanto, geopolítica nada mais é que a disputa que envolve poder por espaço e por território. Não é isso, professor? Legal, é isso mesmo essa resposta. Parabéns aí aos profs e aos estudantes. Bom, galerinha, na guerra o espaço é muito importante. O território é muito importante. E claro, lembro que na aula passada nós traçamos aí a primeira parte dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial e terminamos a aula num suspense, conforme está aqui no mapa. A Europa está dividida aqui em 2 blocos de aliança. Nós teremos amarelo, os impérios centrais, que formam a Tríplice Aliança, e verde, nós teremos a Tríplice Entente. Então, como a Tríplice Aliança, nós vamos ter a Alemanha, a Áustria, a Hungria, o Império Romano, o Império Otomano e a Itália, que vai entrar depois, se aliando aí às forças da Europa Central. E verde, nós teremos a Tríplice Entente, formando ali a França, o Reino Unido, vamos dizer assim, Inglaterra, o Império Russo, e também lá embaixo, lá nos Balcãs, nós teremos Sérvia e Montenegro, que também estarão aí aliados à Tríplice Entente, já que os líderes da Áustria-Hungria estão ali com muita raiva dos sérvios, e vocês vão saber já já por quê. Então, nós temos no começo do século XX, apesar que esse mapa é um mapa do final de 1914, mas já retrata que no século XX, o começo do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter essas uniões, essas alianças, até mesmo porque se um país entrar em guerra com o outro, eles têm o apoio militar, o apoio financeiro da sua aliança. E claro também que eles estão preocupados em aí proteger os seus territórios na África e na Ásia, porque nós estamos dentro do contexto da neocolonização do século XIX. Legal, galerinha? Vamos então agora para a próxima tela. Leitura. A partir de 1870, final do século XIX, o Império Otomano começa a ter seu poder territorial reduzido. Nos Balcãs, região de controle do Império Otomano, as guerras de independência proporcionaram o surgimento de novos países, como Sérvia e Montenegro. Com financiamento russo, a Sérvia investiu em um projeto nacionalista que visava a construção de uma grande Sérvia, reunindo ou anexando a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e os povos eslavos. Por outro lado, a expansão nacionalista sérvia dificultava os planos do Império Austro-Húngaro, que desde 1908, começo do século XX, havia anexado a Bósnia e Herzegovina, juntamente com o Império Alemão. Eles elaboravam um projeto ambicioso da construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá, que iria atravessar ali o Império Alemão, passando por dentro da Áustria-Hungria, adentrando pelos territórios dos Balcãs até chegar no Oriente Médio. Legal, galerinha? E aí, nós vamos ter aqui os conflitos nos Balcãs, essa região polvorosa, né, que é os Balcãs aí atrás da Itália. E aí eu gostaria que o professor Alcides nos falasse um pouco mais da problemática do nacionalismo nessa região. Professor Alcides. Vamos lá. Quando o Carlão veio me convidar a compor nessa aula, que falou sobre o conflito dos Balcãs, o interessante é que eu comecei a
conversar com ele na perspectiva da guerra da Bósnia na década de 90. E aí ele me interrompeu falando, mas isso na Primeira Guerra Mundial? Eu falei, nossa. E aí, quando a gente retomou a conversa, ficou muito claro que a crise nos Balcãs ela tem uma perspectiva tão ampla durante o século XX, que se a gente não segmentar a temporalidade onde nós a discutimos, dá para falar ela pelo menos aí por umas 8, 9 décadas, né? Quando a gente pega o início do século XX, a gente tem que compreender que aquela região ela é uma colcha de retalhos acerca de características culturais bastante diferentes, e são essas características que marcam o sentimento nacionalista, como o idioma, como a religião, como as tradições históricas. E ali você tem, como eu falei, numa colcha de retalhos, um punhado de gente que tem etnia eslava, que tem religião ortodoxa cristã. Ao mesmo tempo, você tem religião muçulmana, fruto do Império Otomano, da expansão árabe, que só foi contida no século XVII, na Batalha de Viena, cujo deu origem, até comentei com o professor na época, deu origem ao velho e bom croissant, né? Aquele formato de meia-lua, como uma espécie de celebração pela vitória dos europeus sobre os árabes. Ao mesmo tempo, você tem, no final do século XIX em diante, principalmente após o Segundo Reich alemão, uma penetração cada vez maior de germânicos, principalmente através do Império Habsburgo, do que sobrou do Império Habsburgo, na forma do Império Austro-Húngaro. Então acontece uma coisa muito curiosa, porque na medida em que o Império Turco-Otomano entra em decadência, o poder ali geopolítico vai sendo arrebanhado pelos germânicos representados pelo Império Austro-Húngaro. Só que a composição étnica da região, que a gente está olhando no mapa agora, né, nós temos ali principalmente a Sérvia, que estava numa tentativa de expansão. Prof. Alcides, vamos colocar um mapa na tela aqui que nós vamos analisar conforme você vai falando. Vamos lá. Vamos lá? Bom, a gente está vendo aqui ali a Macedônia, o Kosovo, a Bulgária e a Sérvia. Na medida, o professor está lá fazendo alguns grifos, na medida em que a gente tem um refluxo, né? A gente tem aqui uma diminuição, uma decadência do Império Otomano, a gente tem aí a construção de uma expansão nacionalista, principalmente entre búlgaros e de uma forma muito forte na Sérvia. E esse nacionalismo, ele acaba tendo uma confluência direta com os interesses russos, pois se tratam aí de povos de mesma origem étnica, eles são eslavos, e de mesma religião, eles são cristãos ortodoxos. Só que lá em cima, né, a gente está vendo a Áustria-Hungria, a partir de vários tratados geopolíticos, a partir da segunda metade do século XIX, centralizando, unificando a região ao seu império multinacional. E o crescimento da Áustria-Hungria acaba englobando também a Sérvia, tirando dela qualquer pretensão nacionalista de exercer ali um poder de Estado na região. E esse crescimento também acaba englobando a Bósnia, acaba englobando o Montenegro, a Bulgária e essa fração do leste europeu. Os russos, para concluir aqui, professor, eles começaram a ficar muito, muito cautelosos com essa expansão da Áustria-Hungria, porque eles enxergavam nessa expansão, acima de tudo, a penetração dos alemães, já que a Áustria-Hungria, como tinha a mesma procedência nacional que os germânicos do Império Alemão, poderiam exercer, então, também controle geopolítico nessa região. É por isso que a Rússia ela vai se aproximar cada vez dos movimentos nacionalistas sérvios que acabam caindo na clandestinidade e de uma forma eles começam a ser subversivos,
porque eles querem a expulsão do Império Austro-Húngaro. E dando um spoiler aqui para concluir, a gente não pode esquecer que a Primeira Guerra Mundial, né, o estupim da Primeira Guerra Mundial, vai ser justamente a morte do arquiduque Francisco Ferdinando por um garoto, né, por um rapaz que faz um atentado ali em Sarajevo, na Sérvia. Gavrilo Príncipe, né? Pois é. É o nome dele. Então, galerinha, em suma, professor Alcides, vamos colocar o mapa aqui mais uma vez. Então, em suma, nós temos Império Russo e Império Austro-Húngaro unidos aqui numa só monarquia, uma monarquia dupla. Eles têm um grande interesse nessa região, né, professor Alcides? A Áustria-Hungria tem um interesse, é claro, também econômico nessa região, de construção de ferrovias, e a Rússia também tem um interesse nessa região com construção de ferrovias para lhe dar acesso direto ao mar Mediterrâneo, não é isso, professor? Isso, a gente não pode esquecer do nome, né? Áustria-Hungria. O Império Húngaro, ele tem proeminência sobre essa região do leste europeu. Só que quando ele se junta aos austríacos, os Habsburgos passam a governar o Império Austro-Húngaro. E aí, o interesse maior, que vai acabar exercendo uma influência na região, passa a ser um interesse germânico. Sim. Então, olha só, galerinha, como essa região é um barril de pólvora. Russos e austro-húngaros têm o interesse nessas terras, legal? Vamos trocar, então, de tela agora fatores relacionados aos conflitos nos Balcãs, que nós aqui acabamos de falar com vocês, através da exposição, a belíssima exposição do professor Alcides. Então, nós teremos aqui fatores políticos e sociais, controle do território, construção de zonas de influência. Nós vamos ver ali que os russos querem construir uma zona de influência, financiando a Sérvia no seu intuito de criar uma grande Sérvia, e a Áustria-Hungria, juntamente com o Império Alemão, também tem interesses naquela região. A aculturação dos povos conquistados, é claro, porque nós estamos aí dentro de um contexto da neocolonização, então a aculturação dos povos, né, aos poucos e levando a cultura do dominador sobre o dominado, também faz parte aí das características desse período. Posso fazer rapidinho um comentário, Carlão? Sim. Você me permite? Sim. Carlão tocou aqui num ponto que é a aculturação dos povos conquistados. Um fato interessante é que o Império Austro-Húngaro, ele era extremamente tolerante com as minorias. E a questão do nacionalismo é tão forte, mas tão forte, que mesmo vivendo sob tolerância de um império multinacional, nem assim a galera da Sérvia aceitava fazer parte do império. E eles queriam uma grande nação ali, né, de característica sérvia. Vamos lá, fatores econômicos. Construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá, que ia cortar ali o Império Austro-Húngaro, passar por dentro ali dos Balcãs até chegar ao Oriente Médio. Interesse russo em atravessar o território balcânico em direção ao mar Mediterrâneo, também através de uma estrada de ferro que facilitaria o transporte de produtos e soldados. E aí, por fim, a facilitação para o transporte de produtos e soldados, que esse era o interesse, claro, também, tanto de austro-húngaros e russos naquele território. Legal, galerinha? Vamos agora para a próxima tela. Nós vamos ter aqui, professor Alcides, o desfecho de toda essa problemática aqui envolvendo os Balcãs. O imperador Francisco José I da Áustria encarregou seu sobrinho e herdeiro, o arquiduque Francisco Ferdinando, de assistir às manobras militares que ocorreram na Bósnia em junho de 1914. Na manhã de 28 de junho de 1914, Francisco Fernando e sua comitiva partiram para Sarajevo, onde foram recebidos com grande pompa pelo governador. 6 carros foram colocados à disposição da comitiva. Na manhã do atentado, outras tentativas haviam sido realizadas, mas sem sucesso. Porém, um jovem nacionalista chamado Gavrilo Príncipe conseguiu se aproximar do carro do herdeiro do trono austro-húngaro
e o assassinou. Professor Alcides, quem pensava que a guerra ela iria estourar por fatores, vamos dizer assim, relacionados diretamente ao controle das colônias, na verdade, foi um atentado que provocou a Primeira Guerra Mundial. Então, Carlão, aqui eu empresto um pouquinho uma abordagem um pouco mais múltipla, porque se a gente olhar a imprensa de época, é algo que eu já fiz, a gente percebe que todo mundo queria a Primeira Guerra Mundial, né? Eu sempre uso esse exemplo. A Segunda Guerra Mundial só aconteceu por causa de um sujeito. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. A Terceira Guerra Mundial não aconteceu e muito provavelmente... Eu sei. E muito provavelmente não vai acontecer. A primeira... Ah, sim, você fez esse jogo. Fazendo, esse diálogo. A primeira, se você olhar a imprensa de época, todo mundo queria. Né? Os ingleses queriam, porque queriam manter o seu mercado, os franceses também, os alemães porque queriam expandi-lo. Há uma relação direta aí com as colônias, com o controle dos territórios para fornecimento de matéria-prima e também de mercado consumidor. Faltava o pretexto. E esse pretexto acontece com a morte do Francisco Ferdinando, que eu faço uma alusão aqui àquela brincadeira do dominó, quando você empilha todos e bate no primeiro, né? Porque na medida em que o Francisco Ferdinando foi morto, e a Áustria-Hungria vai fazer uma ocupação militar, a Rússia se vê no direito de defender a Sérvia por questões étnicas. E aí vai começar o jogo de dominó, porque todos os aliados vão entrar de uma vez. E lembrando, para concluir e passar a palavra para o professor Carlos, ninguém sabia na época o que seria uma guerra tecnológica. 4 anos depois, as pessoas perceberam que se tratou de uma grande carnificina. E os traumas da guerra estão aí, né, prof? Os traumas da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver, né, durante as aulas, ainda está aí no mundo, né? A sombra da Primeira Guerra Mundial, o temor de mais uma guerra ainda está aí no mundo. Embora, né, nós sabemos aí, prof, que as pessoas não querem mais uma guerra, né? A primeira foi chamada a guerra para acabar com todas a guerra. Muito bem lembrado. Por isso que queriam a Primeira Guerra Mundial, mas a partir daí o pessoal já ficou com o pé atrás. A partir daí, vale aqui um comentário interessante. Nos anos 2000, fizeram uma pesquisa com velhinhos para saber qual tinha sido a guerra mais traumática da história, e todo mundo imaginava que venceria a Segunda Guerra Mundial por causa do Holocausto, bomba atômica, artilharia, a aviação, aquela coisa toda. E os velhinhos foram unânimes, né? A guerra que eles tinham contemplado, a mais traumática de todas, tinha sido a primeira, porque, afinal de contas, tinha sido a primeira experiência de uma guerra tecnológica tão complicada que a segunda foi forçada e a terceira, depois do capitalismo plenamente globalizado como a gente vive hoje, muito provavelmente não vai acontecer. Legal, façam suas apostas aí, galerinha. A aula está acabando, vamos rapidinho aqui para uma leitura. Após diversas tentativas de diplomacia e exigências por parte do Império Austro-Húngaro em relação às investigações sobre o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, decide-se com o apoio do Império Alemão pela declaração de guerra que foi realizada no dia 24 de julho de 1914. A Rússia, em apoio à Sérvia, mobilizou suas tropas. O Império Alemão deu um ultimato ao Império Russo para retirar suas tropas. E, da mesma forma, dirigiu um ultimato à França, que já estava aguardando uma forma de ter uma revanche com a Alemanha. Eles exigiram a neutralidade da França, em caso de uma guerra entre Alemanha e Rússia. A Rússia não atendeu ao ultimato da Alemanha e, por essa razão, em 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. Legal, galerinha? Olha só, nós vamos parar a aula nesse ponto, nesse suspense. O que vai acontecer depois? Legal? Então, nós vamos encerrar a aula de hoje com a apresentação de um trabalho de um estudante. Vamos colocar na tela o trabalho do estudante. Vamos lá? Essa pergunta aqui nós não vamos conseguir fazer porque o tempo está no final.
E aí as atividades complementares que vocês podem estar tirando print para poder realizar. E aí a atividade do aluno Gustavo de Lima. Ele é da escola de tempo integral Edgar Melo Matos de Castro, São José dos Campos. É aluno da professora Iris, nossa parceira aqui no CMSP. E olha aí como que o Gustavo faz suas tarefas, escreve suas lições, aula, textos muito bonitos, letra muito bem feita. Letra elegante, tô morrendo de inveja. Letra elegante, Letra né? elegante. Muito bonita a letra do Gustavo de Lima. Tem aí o seu infográfico que ele criou para poder organizar as informações. Parabéns, Gustavo. Parabéns, professora Iris, nossa parceira. E a aula, galerinha, já está no fim. Guarda o suspense de hoje, porque na próxima aula nós vamos adentrar na Primeira Guerra Mundial. Não deixe de avaliar a aula no final, já está aqui na lousa. Muito obrigado, professor Alcides, pela sua participação. Valeu, Carlão. Tchau, tchau, galera. Galerinha, tchau, tchau. Até a próxima aula. Fui!